O Menino de Engenho, de José Lins, foi publicado pela primeira vez em 1932. Esse foi o primeiro romance do autor a ser publicado, que logo de cara já fez bastante sucesso. Então, a obra vai narrar, a história de Carlos, no qual vai ser o narrador, que ele vai ser o narrador personagem e vai contar no futuro, já no seu presente de forma adulta, memórias que ele viveu quando era criança, dos seus 4 anos de idade até os seus 12 anos. Onde a primeira memória no qual ele relata é a lembrança de seu pai assassinando a sua mãe. Logo, seu pai, que para ele era uma figura paterna muito calma, sempre estava brincando com ele, sempre se divertindo, e a mãe dele, que era uma pessoa muito simpática, que tratava todo mundo bem. E para ele não consegue entender o porquê do pai ter feito aquilo com a mãe. Porque com ele o pai era quase sempre tão calmo, e com a mãe ele já era sempre agressivo, no qual ele via muitas vezes cenas de sua mãe chorando. Então essa foi a primeira memória traumática do garoto. Sem ter opção de o que morar, seu pai tendo que pagar pelo que cometeu e sua mãe já assassinada, ele foi morar no engenho de seu avô. Por isso a obra se chama O Menino de Engenho. Porque foi no engenho de seu avô que ele teve várias outras memórias que ficaram marcadas na vida dele, que ele não teve como esquecer. E relata durante todo o período, nos 40 capítulos do conto. E lá ele já conheceu pessoas que contribuíram tanto para a vida dele positivamente como negativamente. Como sua tia, no qual ele via uma figura materna. Ele via como uma mãe, apesar de não ser a mãe dele, porque a mãe dele tinha morrido, ele via como uma mãe, uma pessoa muito dócil, uma pessoa muito boa. Que logo em seguida já acaba dando uma decepção para ele, porque ela acaba casando. Então isso causa uma grande tristeza nele, em saber que ele já vai perder uma pessoa no qual ele via como uma mãe, porque ela já está se casando com outro. E lá também ele relata sobre a vida de seu avô, que para ele o avô dele era uma pessoa muito justa, sempre tomando as decisões certas, mas que muitas vezes também precisava tomar decisões tanto quanto rígidas. E então, durante esses períodos, dos seus 4 anos de idade até os seus 12 anos de idade, ele teve contato com tudo. Contato com luto, contato com amor, porque na história ele se apaixona, contato com a vida sexual muito, muito cedo. Então, tudo isso ficaram marcado na memória de um garoto que fez com que ele crescesse de uma forma traumatizada. Porque uma criança que era para estar brincando, que era para estar cultivando os momentos bons, para se lembrar e se orgulhar no futuro, está vivendo precocemente. Uma coisa que era para ele viver só depois, quando ele estivesse numa forma adulta. Mas não, o Carlos ele foi praticamente obrigado a amadurecer de uma forma muito precoce, porque ele já tem contato com o luto, contato com o amor, contato com a vida sexual. Então isso foi obrigando que ele amadurecesse. Tanto que Carlos é tão acostumado a viver num ambiente de violência que quando ele vê um escravo sendo punido, em algum momento que ele relata na história, ele mesmo fala que não se compadece. Por quê? Porque para ele, o que é certo, o que é errado é errado. E se algum escravo fez algo de errado, ele tem que ser punido por isso. Então, o amor dentro de Carlos, ele adormece. Aquilo para ele já é uma cena super, super normal. E que, se formos analisar na atualidade, são coisas que acontecem muito durante o dia a dia na vida de milhões de pessoas. Apesar da obra ser publicada em 1932, uma obra que vai narrar as características daquela época, a gente consegue perceber facilmente as coisas que hoje em dia acontecem. Como muitos pais, por exemplo, muitas crianças que presenciam a cena de seus pais se agredindo, que isso vai causar um certo trauma na vida da criança, no qual ela vai crescer com esse pensamento. A mesma coisa que aconteceu com o Carlos. Então, se formos olhar para a atualidade, quantas e quantas crianças não presenciam diariamente essas cenas de violência, essas cenas de muitas vezes seu pai agredindo sua mãe e levando até a morte, como é na história também. Não é algo difícil de se perceber. Então, quando uma criança presencia essa cena, ela vai crescer com esse pensamento. Um pensamento de que o que é errado e o que é certo e a pessoa tem que ser punida por isso. E hoje, infelizmente, esse tipo de coisas acontece. E quando algo assim tão traumático acontece na vida de uma criança, ela já cresce com aquele pensamento. Muitas das vezes, traumatizado, toma decisões erradas na sua vida,
que prefere um caminho muito diferente da educação e que no futuro vai refazer tudo que ele viu quando ele era criança. É por isso que tem muitos jovens traumatizados, muitos jovens revoltados por conta de muitas coisas que acontecem na vida dele quando ele era criança. Ele não está tendo a oportunidade de ser criança. E infelizmente a obra relata muito a nossa atualidade de muitas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Carlinhos de Engenho é um romance memorialístico, regionalista brasileiro, narrado em primeira pessoa pelo narrador personagem Carlinhos. O mesmo narra essa história com um certo tom de criticidade, mostrando a dura e triste realidade decadente que este personagem presenciou. Usada uma linguagem bastante coloquial, bem clara e objetiva, que invadiu a literatura com força e vigor, e por isso é fundamental na história do moderno romance brasileiro. A narrativa vai ganhando cor quando Carlinhos, com apenas 4 anos de idade, perde sua mãe e vai morar no engenho com seu avô. O engenho é o espaço principal onde narra a transição de um menino puro para um menino libertino que conhece a vida sexual com apenas 12 anos de idade. Dentro desse cenário é apresentada a zona da mata nordestina, especificamente o engenho de Santa Rosa, dentre outros lugares narrados na história de Carlinhos. O autor nos leva a conhecer a realidade social, política e econômica daquela região. E dentro desta realidade podemos perceber que mesmo após a abolição de escravos, muitos negros e negras continuam exercendo o trabalho escravo para os senhores de engenho. O tempo desta narrativa é cronológico, que vai desde os 4 anos de idade de Carlinhos até seus 12 anos, que é o momento em que ele ingressa no colégio interno. Destacam como personagens Tia Maria, que acaba assumindo o papel de mãe de Carlinhos, Tio Juca, que é quem o leva para o engenho, e Tia Sinhazinha, que é uma velha que dirigia um engenho e que foi casada com um dos homens mais ricos daquela região. Ela se destaca por ser uma tirana que atormenta a vida de Carlinhos juntamente com os escravos e outros moleques. Também se destacam como personagem principal o avô de Carlinhos, José Paulinho, que era um homem de engenho com uma personalidade forte, considerada justa, e também seu primo Ricardo. Esta é uma obra riquíssima, cheia de detalhes, que é apresentado com muita clareza para os leitores e que retrata a dura realidade daqueles nordestinos daquela época, que vem de encontro a realidades de muitos na atualidade.